Este estudo mergulha nas profecias de Jesus sobre o fim dos tempos, conforme registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ao explorar as palavras do próprio Cristo, somos levados a uma jornada fascinante através de temas como tribulação, falsos messias, sinais celestiais e a vinda gloriosa do Filho do Homem. Através dessa análise, buscamos compreender não apenas o contexto histórico e cultural dessas profecias, mas também sua relevância contínua para os dias atuais e além. Prepare-se para uma investigação enriquecedora e esclarecedora das palavras de Cristo sobre o fim dos tempos. Predição de perseguições. Mateus faz um comentário adicional sobre esses tempos aterrorizantes, alertando sobre tribulações e mortes nas mãos de todas as nações. Ele conecta esta passagem com a seção anterior usando a palavra então, tote, frequentemente utilizada por ele. Esta referência às nações indica que Mateus não espera um retorno imediato de Jesus. O evangelista está profundamente preocupado com as perseguições. O Evangelho de Mateus é o único que registra, no discurso no Monte das Oliveiras, que a perseguição virá tanto de dentro da igreja quanto de fora dela. Assim como Jesus, seus seguidores serão entregues ou traídos por judeus, gentios e membros da própria igreja. Muitos serão escandalizados, ou seja, se afastarão da fé. Devido ao desvio causado pelos falsos profetas, a iniquidade ou ilegalidade se espalhará, fazendo com que o amor de muitos esfrie ou se apague, assim como a água apaga o fogo. A natureza da salvação e a resistência paciente. Cada um dos evangelistas sinóticos alerta que a salvação só pode ser alcançada através da resistência paciente e ininterrupta. A natureza da salvação possui três aspectos distintos. Imediato. A salvação é obtida em um momento específico. Preservador. A salvação tem um efeito contínuo ao longo da vida do crente. Ininterrupto. A salvação é um processo contínuo que se estende até o futuro. No Novo Testamento, a salvação é descrita em tempos diferentes. Uma pessoa é salva, foi salva, está sendo salva continuamente e será salva. Alguns dos leitores de Mateus esperavam uma salvação de solução rápida com o retorno breve de Jesus, enquanto outros não estavam preparados para suportar e evitar a iniquidade com obediência. O amor desses se extinguirá. A grande comissão deve ser cumprida antes do fim. A abominação que causa desolação. A profanação do templo, predita em Daniel capítulo 9 verso 27, 11 verso 31 e 12 verso 11, tem sido cumprida repetidamente ao longo da história. Em 167 a.C., por exemplo, Antíoco IV Epifânio, o governante helenístico da Síria, sacrificou um porco a Zeus no templo do Deus verdadeiro. A expressão está no lugar santo lembra o decreto do imperador Calígula, que ordenou a construção de uma grande estátua sua no templo judaico. Esse evento não se concretizou porque Calígula morreu antes. Os zelotes judeus também profanaram o templo durante a insurreição de 67-68 d.C. Finalmente, os romanos destruíram o templo ao reprimir a rebelião dos zelotes em 70 d.C. Esta profanação se tornou um símbolo apocalíptico para os cristãos dos tempos finais. A frase "quem lê, que entenda" refere-se a Daniel 12 verso 10, onde o profeta convoca os leitores a reconhecerem a relevância da profecia em relação à sua própria situação. A calamidade súbita e severa. A calamidade será tão repentina e intensa que as pessoas não terão tempo de retornar às suas casas para pegar qualquer pertence. Somente os ágeis e rápidos escaparão. Durante o inverno, as estradas da Palestina tornavam-se lamacentas e intransitáveis, dificultando ainda mais a fuga. A menção à fuga no sábado remete ao dilema enfrentado pelos judeus nos tempos dos Macabeus. Eles se recusavam a viajar ou lutar no sábado e, como resultado, foram massacrados pelos seleucidas. Os combatentes pela liberdade argumentaram que era melhor quebrar o sábado para preservar muitas outras vidas. Talvez isso indique que a comunidade de Mateus mantinha uma observância rigorosa dos regulamentos sabáticos ou que a fuga dos cristãos no sábado provocaria a hostilidade dos judeus. Indicação de múltiplos cumprimentos na tribulação. Considerando que a tribulação descrita em Mateus 24 verso 21 é a mais terrível da história mundial, é evidente que vários cumprimentos estão em vista.
A destruição romana de Jerusalém serve como um símbolo de julgamento apocalíptico e do cataclismo final, assim como a Nova Jerusalém se torna um símbolo divino do cumprimento das promessas de Deus no fim dos tempos. Não se pode limitar esta referência apenas a Jerusalém do século I, pois, se Deus não intervir, toda a humanidade estaria em risco de aniquilação. O perigo dos falsos cristos e profetas. No século I, a presença de pretensos messias e falsos profetas era uma realidade comum. Jesus já havia alertado que a capacidade de realizar milagres não garantia a autenticidade de alguém como um verdadeiro seguidor do Senhor. Os falsos profetas podem ser tão convincentes que até mesmo os eleitos de Deus seriam enganados se isso fosse possível. Eles frequentemente operam em lugares isolados, como desertos, ou dentro de sociedades espirituais dissimuladas, como é o caso de certos cultos gnósticos. Havia uma crença popular de que o Messias estaria escondido, o que levava à suposição de que ele estaria nos quartos internos. No entanto, Jesus contrasta essa ideia com duas imagens que enfatizam a natureza inconfundível e universalmente óbvia de sua vinda. A imagem da segunda vinda de Jesus é comparada a um relâmpago no céu. Assim como todos sabem que um relâmpago aconteceu, sua chegada será claramente visível. Embora o período antes do fim tenha sido descrito como extenso, essa imagem não sugere que a segunda vinda ocorrerá imediatamente, sem aviso prévio, mas sim que será facilmente reconhecida por todos. Não será necessário que adivinhadores espiritualmente iluminados a revelem. Outra descrição da vinda de Jesus é feita em termos de abutres, onde vemos abutres circulando. É certo que há um cadáver. No Antigo Testamento, abutres e águias não são claramente diferenciados. Alguns traduzem a etoi como águias e veem nisso uma referência aos emblemas de águia carregados pelas legiões romanas, mas é evidente que esse evento da parousia vai além da guerra romano-judaica do século I. A imagem dos abutres, considerando a carnificina do massacre romano dos habitantes de Jerusalém em 70 d.C., torna-se uma imagem apocalíptica gélida que aguarda um cumprimento ainda mais cataclísmico. A imagem da sacudida dos céus logo após a aflição daqueles dias é recorrente nos escritos apocalípticos, tanto judaicos quanto cristãos. Embora tenha um significado simbólico definido, não devemos presumir que seja meramente simbólico. Essa descrição responde à pergunta inicial dos discípulos sobre o sinal da vinda de Jesus. A parousia de Jesus afetará todo o cosmos. Nas narrativas apocalípticas, esses eventos cósmicos frequentemente simbolizam o julgamento sobre as nações. Se o julgamento da Babilônia e Edom foi retratado como algo que despedaçou os céus, quanto mais o julgamento final. Por isso, todas as tribos da terra se lamentarão quando ele vier, mas os eleitos serão reunidos. Anteriormente, Mateus já havia registrado as palavras sobre o trigo que é colhido no celeiro e a palha que é destruída. O sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu tem sua origem em Daniel 7 verso 13 e 14, onde se contrasta os reinos animalescos da terra com o governo divino do Ancião de Dias, que concede autoridade à figura do homem celestial. É importante notar a presença dos seus anjos no julgamento final. Quanto ao clangor de trombeta que convoca os judeus dispersos no exílio de volta para casa, podemos observar Isaías 27 verso 13. Os eleitos são reunidos desde os quatro ventos. Ao refletir sobre as profecias de Jesus no Evangelho de Mateus, somos convidados a considerar não apenas o futuro, mas também o presente e o passado. Essas palavras nos lembram da importância de estar preparado espiritualmente, não apenas para eventos futuros, mas também para os desafios e tribulações que enfrentamos hoje. Nos convidam a buscar uma vida de retidão, vigilância e fé, confiando na promessa da presença constante de Deus em nossas vidas. Ao mesmo tempo, essas profecias nos lembram do poder transformador do amor divino e da esperança que temos em Cristo, mesmo diante das adversidades. Que essa reflexão nos inspire a viver cada dia com propósito, confiança e gratidão, sabendo que estamos sob os cuidados amorosos do nosso Senhor. Que este estudo sobre as profecias de Jesus no Evangelho de Mateus seja uma fonte de inspiração e discernimento em sua jornada espiritual. Que as verdades reveladas alimentem sua fé e fortaleçam sua esperança na promessa da vinda gloriosa do Filho do Homem. Até breve, em novas jornadas de aprendizado e reflexão.